com raiva de Jesus, por eles entenderem que era o sábado não podia curar, e Jesus veio romper com essa ideia do Antigo Testamento, que não tem nada a ver em fazer o bem, deixar na verdade, né, de fazer o bem. No dia de sábado, Jesus estava quebrando essa ideia do sábado, que era o dia do Senhor. Dia do Senhor, Jesus estava inaugurando no tempo da graça. Era todos os dias de culto, dias de adoração, dias de fazer o bem, dia de trabalhar. Não tem isso, está errado, entende? É isso que Jesus estava ensinando ali, e as pessoas ficaram indignadas por causa disso. Interessante que o texto vai nos mostrar que os vizinhos, os fariseus, certo? Os mestres da lei, se assim podemos dizer, porque está na Bíblia, né? Os doutores da lei, eles conheciam a palavra, a Torá. O pastor está aqui, me corrige, não? A Torá. Eles conheciam a letra. Só ler, está aqui, está escrito, Moisés diz, está escrito, mas eles não conheciam o dono da letra, da escrita, porque eles não reconheceram Jesus como o Senhor da vida deles. Os fariseus, os saduceus, os judeus que estavam ali perseguindo Jesus e aquele homem, entende? E aí, meu amado, o que acontece? Daí para frente, na palavra de Deus, as pessoas começaram a duvidar, e ele começou a falar que Jesus, esse homem que era cego e mendigo, ele começou a falar que Jesus era um profeta. E aí os fariseus não acreditaram no que ele estava dizendo, que ele tinha recebido a cura. E aquele homem, todo mundo sabia na sua região que ele era um homem que tinha nascido cego. O texto mostra isso, entende? E aí eles duvidando ainda do poder de Deus, o que acontece ali no texto, né? A Bíblia vai nos mostrar que eles, repito, que eles ficam indignados, e ali acontece essa implicância, entende? E aí, meu amado, o texto fala que eles procuraram o pai e a mãe daquele rapaz. Era isso que eu estava querendo lembrar. O pai e a mãe daquele rapaz, os fariseus chamaram para a presença dele, para poder confirmar se ele tinha nascido daquela maneira, cego. E aí, meu amado, agora é uma vergonha, né? Porque a Bíblia nos mostra que o pai e a mãe estavam mais preocupados com o templo dos judeus, se assim podemos dizer, com a igreja dos judeus. Se alguém confessasse, diz a Bíblia, que Jesus fosse o Cristo, seria expulso da sinagoga, entende? Então eles estavam fazendo leis próprias, então com medo de sair fora da igrejinha dos judeus deles. Então, meu amado, ali eles já sabiam disso. Os pais preferiram, sabe? Os pais preferiram mais o seu filho jogado na rua, todo sujo, todo imundo, sabe? Jogado na rua, do que apanhá-lo e abraçá-lo e tê-lo dentro de casa e cuidar. E ali, meu amado, eu quero dizer para você uma palavra na vida desse homem, embasado lá no Salmo 27, versículo 10, que ainda que o meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. E Jesus acolheu aquele homem, por mais que o pai e a mãe abandonou ele. Eu quero dizer para você nessa noite, meu amado, se você acha que o seu pai e sua mãe te abandonou, o verdadeiro pai, o verdadeira mãe, se assim podemos dizer, é o nosso próprio Deus, o nosso próprio Jesus, que apanhou a vida daquele homem para ele. Jesus acolheu de uma maneira poderosa, que eu vou daqui a pouco terminar esse texto para poder entrar no testemunho. E ali
os fariseus falaram que eram discípulos de Moisés, discípulos de Moisés. E se eles realmente fossem discípulos de Moisés, eles seriam seguidores de Cristo. Mas eles não eram, só falavam da boca para fora, como eu estava dizendo, meu amado. Da boca para fora, porque Moisés, meu amado, foi um grande homem usado por Deus para libertar o povo das garras da escravatura, da escravidão, do pecado, sabe? Das garras daquele homem de Faraó, que Faraó estava lá fazendo toda a desgraça com o povo de Deus, e Deus usou miraculosamente Moisés para abrir o mar com cajado e o povo passar a pé enxuto, e o povo foi em terra prometida. Moisés não chegou na terra prometida, mas ele foi usado para o povo ser liberto. Está registrado no livro de Êxodo, meu amado. E ali o povo passou, e eu quero dizer para você que Deus usou Moisés sim, de uma maneira poderosa, mas Jesus Cristo, a Bíblia diz que é maior do que Moisés. Jesus é maior que Moisés. É isso que a palavra de Deus diz. E eles não conseguiam reconhecer a magnitude desse Deus, desse Jesus. E aí, meu amado, o pior cego é aquele que não quer ver. Esse que é o pior cego. Ele está cheio de vaidade no coração, ele está cheio de soberba, ele não consegue enxergar o que Deus está fazendo. Olha só aí no versículo 39. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. Você acha, meu amado, que Jesus, ele queria transformar alguém deficiente das vistas? É claro que não, meu amado. É claro que não. O texto, Jesus está querendo nos mostrar aqui que o verdadeiro cego é aquele que não quer ver, aquele que se sente superior ao outro, que se sente melhor que o outro, que sobe aqui no púlpito como pastor, como cantor, como vocalista, seja lá o que for, e que se acha melhor do que o outro, ou em qualquer área da vida. Esse realmente não adora Deus de verdade, está adorando da boca para fora. E quem faz isso está pecando contra Deus, porque o próprio Jesus diz, sabe o quê? Que esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está afastado de mim. É isso que a palavra de Deus diz. E eles estavam fazendo isso, essas pessoas malvadas, perversas, que estavam tentando destruir o ministério de Jesus e aquilo que Jesus fez na vida daquele homem. E no segundo momento, para poder encerrar, para poder falar a coisa mais linda desse texto, para eu poder entrar no meu testemunho e falar para você nessa noite, para poder fazer uma ideia com texto e com testemunho, é que depois que expulsaram aquele homem da presença dos fariseus, lá do templo dos judeus, mas ele não foi desperdiçado por Jesus. Jesus soube que ele foi jogado fora da presença deles, porque ele estava defendendo Jesus de uma forma tão grande, mas ele ainda não tinha reconhecido Jesus ainda como o Senhor, o dono, o rei da vida dele. E aí Jesus, quando se revela falando que é o Senhor, que Ele ia salvar, que Ele perdoa, que Ele faz, que Ele é o Filho do homem, a Bíblia diz que esse homem o adorou. Ele se transforma num discípulo de Jesus. Os pecados dele são perdoados. Aquele homem que era cego e mendigo, ele já tinha agora uma vida linda e maravilhosa. A cura de Jesus
e a cura da sua alma, dos seus pecados perdoados e transformados. E a Bíblia diz que aquele homem adorou a Jesus e a vida dele foi mudada, meu amado, e pode a sua ser mudada também. E eu digo isso, meu amado, pensando em todo o texto que eu expliquei para vocês. Tá difícil, pastor, pegar o copinho d'água. Se tiver uma canequinha nesse meio tempinho, vai me ajudar. Bem, eu estou preocupado aqui. Eu queria tomar muito um golinho d'água para poder continuar. Obrigado, meu amor. Obrigado, não, tá ótimo. Continuo mais um tempo. Quando eu era criança, meu amado, eu não nasci com um problema físico que eu tenho, que vocês estão vendo, pé e mão, certo? Não nasci. Eu gostaria de passar as fotos para vocês verem. Primeira foto, pode fixar aí, por favor. Fica de olho aí. Sem problema físico, bebezinho, um menininho com a blusa de pinguim sou eu, quando tinha por volta dos meus 3 para 4 anos de idade. Pode passar a próxima foto e fixar nessa, por favor, que aí depois eu dou continuidade. Esse rapaz aí repetindo, né, com a mãozinha para frente, com a blusa de pinguim, sou eu quando tinha 3 anos de idade. Aí mais ou menos, de 2 para 3 anos de idade. E o que acontece comigo, Fernando, pastor Fernandinho, que eu gosto mais de ser chamado, né? Lá em Itapiruna e nas igrejas, né? Não com o Fernandinho cantor, né? Porque o Fernandinho é cantor e pastor também. Eu não sou cantor não, eu sou apenas pastor e pregador, né? Fernandinho aí, que era de Campos, né? O que acontece comigo? Eu fui acometido, né, nessa época, com uma doença chamada polineuropatia. Polineuropatia, que atrofiou os meus pés e as minhas mãos, né? Por isso que eu tenho dificuldade para pisar. Eu tenho que no futuro, muito breve, né, não sei quando Deus vai permitir, eu tenho que fazer até mesmo uma cirurgia, né, para corrigir, para poder estar andando legal, tá, nos próximos tempos, né? E aí, meu amado, doença, né, chegou, meus pais casados recentemente, eu nasci em 86 e fomos 3 filhos, 86, 88 e 90, uma carreirinha, né? Eu vou fazer agora esse ano 34 anos. E aí, meu amado, dentro dessa história, eu não tive vida fácil. Tive uma vida muito difícil. Além de ter a deficiência, eu tive uma família muito difícil. Mas eu quero continuar falando ainda nesse ponto, porque eu era uma criança comum, normal, vamos assim dizer, que de uma hora para outra mudou tudo. Eu comecei a pegar as coisas com as 2 mãos. Eu nunca consegui subir numa árvore, meu amado. Eu nunca consegui subir numa árvore desde criança. Era um desejo do meu coração. E nem quero subir hoje, porque se eu tentar subir eu vou cair, né? Eu já até tenho medo de tentar, né? Diz que se nadar você morre, né? Então eu não quero cair, tomar um tombo, né? Então assim, eu não consegui. E aí, meu amado, eu fui crescendo num lar completamente disfuncional, além da deficiência, né, que bateu. Os meus irmãos, somos mais 2 irmãos, eu sou o mais velho.
a minha irmã caçula, nenhum dos outros 2 irmãos teve nenhum problema patológico como o meu. Nenhum deles tem nada, fisicamente falando. Entende? Então não é nada hereditário que alguém poderia pensar. E eu não entendia esse tipo de coisa, porque eu era criança comum. Aí eu ficava pensando assim: por que Deus fez isso comigo? Por que Deus permite coisas ruins com pessoas boas? Eu ficava com essas perguntas dentro de mim, como você pode estar fazendo nessa noite. Você deve estar passando por alguma coisa muito difícil dentro da sua casa, dentro do seu casamento, dentro da sua família, e você acha assim: poxa vida, Deus não está me olhando, mas está te olhando sim, está te contemplando, está vendo cada lágrima sua. Entende, meu amado? E isso ficava dentro de mim. Eu era uma criança, eu não fui criado na igreja, eu não fui criado num lar cristão, eu tinha um lar disfuncional, sabe? Do meu pai quebrar meus pés com 2 anos de idade, meu amado, porque não conseguiu colocar o calçado no meu pé, usado pelo diabo. Só que eu não consegui enxergar isso. Vê que a gente acha que é a maldade, só maldade, o ser humano é ruim. Não, o ser humano é ruim por causa do pecado e dá lugar para o diabo. E foi isso que aconteceu comigo. Já com 2 anos, antes de ter um problema físico, eu já tive um problema de nervo, meu amado. E aí o que acontece? Além disso tudo, o meu pai, Deus me livre, você está me vendo aqui filmando agora, eu não estou aqui julgando ele. Quem me conhece na internet sabe que eu já perdoei meu pai, sabe que eu estava esse final de semana em Itaperuna. Pastor Manuelino viu as fotos no Facebook, eu com meu pai, já passou, mas eu só estou contando a história, como a Bíblia diz, do assassinato de Davi, né? Do adultério de Davi. E eu não estou aqui querendo falar mal de Davi, eu só estou querendo dizer que os erros acontecem, e a Bíblia não mente, e eu não vim aqui mentir para você, meu amado, nessa noite. E aí, meu amado, o meu pai, ele pegava minha mãe muitas vezes, e pegava a cabeça dela, e socava na parede, e arrancava sangue, e soco na cara, e chute na cabeça, e soco no rosto, e chute, pulava em cima dela assim, ó, e mandava soco, e chute nela, e chutava, sabe? Quantas vezes eu já vi isso dentro da minha casa, meu amado? Quantas vezes que, para honra e para a glória de Deus, vocês me perdoem, que graças a Deus o meu pai resolveu sair de casa, senão ele tinha matado os filhos e a esposa e todo mundo. Glória a Deus que ele foi embora, divorciou e foi embora, senão eu não estava vivo aqui para poder contar para você o milagre que Deus fez na minha vida. Entende? E aí, meu amado, eu fui crescendo dentro desse lar disfuncional, afastado de Deus, certo? As pessoas ficavam debochando de mim, falando que eu era um aleijadinho, que eu não ia chegar a lugar nenhum, que Deus já tinha feito isso comigo, gente da minha família, que eu era uma pessoa que não presta, porque Deus sabia e estava colocando a mão pesada sobre mim, que Ele não me amava. É assim o entendimento de muitos crentes hoje em dia, infelizmente. Porque não entende, é o louvor que nós vamos cantar no final. Eu vou pedir os irmãos aí, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. As pessoas não entendem isso. A Bíblia é muito clara. Às vezes a gente quer inventar doutrinas bíblicas para gente que não estão na Bíblia, sabe? A gente gosta de inventar moda. E aí, meu amado, continuando, eu fui crescendo, afastado do Senhor, dentro dessa família difícil.
estudei na PAI. Eu gostaria de mostrar as fotos para os irmãos. Estou eu ali no meio, com mais ou menos 7, 8 anos de idade, me formando no ano de 1994, ali na PAI, aonde eu me criei, aonde eu aprendi a ler, aonde eu aprendi a escrever, aonde eu pensei a ser um menino, a ter conhecimento, e foi a minha primeira escola. Por quê? Na cabeça da minha avó, nisso que meu pai está divorciado da minha mãe, a minha mãe vem morar com a minha avó novamente, minha falecida avó que faleceu agora em novembro do ano passado. Aí a minha mãe vai morar com a minha avó. Minha mãe adquiriu, dentro do casamento, que eu tinha esquecido de falar, esquizofrenia por causa dos golpes que tomou na cabeça. Ela ficou doente mental, de sair nua na rua, sabe? Desse jeito que ficava muitas vezes, né? Fora os demônios que eu vou contar no final. E aí o que acontece, meu amado? A minha mãe ficou assim muitas vezes. A minha avó cuidou da gente. A minha avó Efigênia fez o papel de mãe, de pai e de avó. Meu avô já era falecido quando eu nasci, né? Em 79, eu nasci em 86. Aí a minha avó fez o papel cuidando de mim e da minha irmã. E o meu irmão, como meu pai não deu continuidade na criação dele, colocou para outra família criar. Foi criado por outra família, afastado da gente, sabe, desde criança. Ele não foi criado dentro do mesmo ambiente, desde que nasceu praticamente. Com 2, 3 anos, já não estava mais dentro do mesmo ambiente, e meu pai abandonou, deixou ele quieto para lá. E eu fui crescendo dentro desse lar, criando toda uma amargura, afastado de Deus, não conhecia Jesus. A minha vontade era de morrer muitas vezes, porque eu não entendi o plano de Deus para a minha vida, porque tudo de ruim acontecia na minha vida. Eu vi os outros prosperar, mas eu ficava assim: gente, tudo acontece na minha família, tudo acontece comigo. Esse é o nosso sentimento muitas vezes, meu amado, quando a gente está sem fé. E os médicos, meu amado, eu fui crescendo, você imagina só, os médicos dizerem para o seu pai e sua mãe, e dentro de casa, você toma muito cuidado, porque a criança fica por detrás das portas, ouvindo conversa muitas vezes, sabe? Os médicos disserem para o meu pai e para minha mãe, e eu ouvi isso dentro de casa, que eu não iria passar dos 12 anos de idade, que eu não iria passar dos 12 anos. E eu ouvi isso muitas vezes, e vim dizer para você nessa noite que a última palavra é do Senhor, porque o homem pode falar, mas a última palavra é do Senhor. E eu vim falar para você nessa noite que a última palavra, mas a última palavra é dos médicos, Jesus Cristo. Entende? E ali eu fui crescendo afastado. Frequentei a igreja muito pouco, com um amigo meu quando era criança, ouvi a palavra muitas poucas vezes, mas nunca firmei os pés, a minha vida em Jesus, até meus 18 anos. Eu fui me converter mesmo aos 19 anos, entende? Até os 18 anos eu fui crescendo assim. E o que eu fazia? Eu estudava na APAI e fazia fisioterapia. É mais um gasto que eu tenho, né? Desde criança, na APAI. Por que alguém deve estar se perguntando, né? Estudou na APAI por causa de que se ele não tem problema mental, porque aí a pessoa faz a ligação que a APAI é só para atender pessoas que têm algum problema mental, e na verdade, no meu caso, foi uma questão de coordenação física e não ter professores na época competentes para poder me ajudar na minha parte especial e motora. Aí na cabeça da minha avó foi assim: vamos colocar ele na APAI e lá em Itaperuna para ele poder fazer fisioterapia. E ali eu fui crescendo, fazendo fisioterapia, e ali as coisas foram acontecendo. E aí, meu amado, você deve estar se perguntando aí, e daí com isso tudo? Eu fui crescendo. Eu quero dizer para você que Deus permitiu eu passar isso tudo
comigo para poder dizer para você que vale a pena servir a Ele. E aí, meu amado, eu me lembro aqui agora, parafraseando, que tem um rapaz num filme chamado Meu Nome é Rádio. O nome do filme é Meu Nome é Rádio. Pesquisa aí no Netflix para poder ver. Ele tinha todo um problema mental, e ele conseguiu chegar a se formar na faculdade, entende? Ele conseguiu, e é uma história baseada em fatos reais. Eu amo ver filmes assim, eu e minha esposa, entende? Vale a pena você ver, tem a ver com a nossa vida. Ele passar toda a superação, né? Um filme que me incentiva muito. E aí, meu amado, eu fui crescendo assim, afastado de Deus. E aí você se torna jovem, adolescente, jovem, achando que você é maduro o suficiente, e não é. Eu comecei a fazer o que muitas vezes? A beber bebida alcoólica, a fumar cigarros. Nunca usei drogas ilícitas. Graças a Deus, sempre tive medo, oportunidade. Você sabe que está aí, né? Mas graças a Deus, nunca, desde quando eu não era cristão, nunca usei drogas ilícitas. Mas beber, eu já fiquei bêbado uma vez, e não vale a pena destruir a vida. Sabe por causa de quê, meu amado? Porque a falta de motivação, a falta de Deus nos leva ao pecado. A gente se sente tão incompetente, tão incapaz, que as pessoas te julgam pela aparência. As pessoas não gostam do que te veem porque te acham torto, te acham um desgraçado, sabe? É isso que as pessoas falam por detrás de mim, muitas vezes, só que eu não estou dando ouvido. Falaram de Jesus, meu amado, chamaram Jesus de Beelzebul, como eu disse. E aí, eu fui crescendo afastado de Deus, que só Jesus que poderia preencher o meu coração, e eu estava colocando a minha vida em coisas erradas, em coisas que não valiam a pena a estar fazendo. Eu estava desagradando a Deus, só que eu não entendia isso, meu amado. Eu estava caminhando para o buraco do inferno, e graças a Deus, Jesus me resgatou. Eu vou contar para você o que aconteceu. E foi passando os anos, até eu chegar aos meus 18, meus 19 anos, no ano de 2004, no ano de 2005, frequentando a segunda igreja batista de Itaperuna, lá em nossa cidade, através de uma tia de um amigo meu. Ali, ouvindo a palavra de Deus, aquele dia, em abril daquele ano de 2005, ouvindo sobre a morte e a ressurreição de Jesus, sobre a ascensão de Jesus, e lá em João capítulo 14, onde ele fala que ele vai voltar para buscar a sua igreja. Eu ouvindo tudo ali a respeito do Evangelho, eu ouvi a palavra, eu nem fui lá à frente do amigo, eu aceitei a Jesus ali no banco dali da igreja, eu estava no terceiro banco ali à direita. Eu entreguei a minha vida ao controle de Jesus, porque eu entendi que o sangue dele perdoa todo o pecado, e do jeito que eu era. E ali Jesus entrou, e foi transformada, entende? É isso que Jesus fez na minha vida, e foi aí que eu consegui perdoar o meu passado, o meu pai, a minha mãe e todos aqueles que me machucaram, falando que eu não ia chegar a lugar nenhum. Aí você vai entender daqui para frente. Aí, a primeira coisa que a gente quer fazer quando a gente aceita Jesus mesmo de verdade é batizar. Para não demorar, sem mais delongas, tá ali, aceitei a Cristo em abril daquele ano de 2005, e fui às águas batismais do batismo daquele dia, de 19 de junho de 2005.
2005, eu estava sendo batizado ali em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo pelo nosso pastor, o pastor Arlênio, pastor lá da nossa igreja. E ali o Senhor foi confirmando a experiência que eu contei aqui agora. Eu estava liberto, eu estava em paz, eu estava feliz, porque Jesus entrou na minha vida, entende? Foi muito bonito, foi muito legal, como diz os jovens hoje, né? Foi muito maneiro, entende? Foi muito bacana. Então eu senti toda a diferença de uma vida de pecado e agora vivendo uma vida em Jesus, sendo transformado por Ele, de glória em glória, porque a gente não é perfeito, a gente vai pecar, mas a gente não tem aquela vontade, o desejo mais de querer pecar, em querer beber, em se drogar, em acabar com a vida. Não, a gente cai, mas levanta, porque Cristo nos tira do buraco e nos levanta e nos dá uma nova vida, uma nova pessoa, e tudo que Deus faz, entende? Então, meu amado, isso Jesus tinha feito comigo. E aí, passando 2 anos depois, dentro da igreja, 2005, 2007, né? Se assim podemos dizer, eu tive 2 chamados por Deus, se assim podemos dizer, né? Alguém pode estar pensando assim, mas um chamado é um chamado só? É e não é, né? No meu caso foram 2, eu falo isso, né? 2 chamados. Primeiro, para eu poder ser pastor na prática, Deus estava me chamando para um ministério com crianças numa creche espírita, de cunho espírita, de dar até passe na criança com fumaça na época, certo? Espírita, para evangelizar crianças, pastorear os adolescentes e as crianças e formar uma grande lá que eu vou contar no decorrer do tempo, certo? E Deus estava me chamando para eu poder me preparar no seminário, no antigo Colégio Batista, para eu poder me preparar intelectualmente, ter o conhecimento da palavra, ter o conhecimento mais sobre Deus. Eu queria aprender mais. Deus estava me chamando para ser pastor. Só que, meu amado, eu falei com você que eu estava sendo transformado de glória em glória. Então o que aconteceu comigo? Deus, quando Ele me chama para essas 2 coisas, eu faço igual Moisés fez com Deus, quando Deus apareceu para ele naquele arbusto, na sarça ardente. Moisés falou assim para Deus: Deus, eu sou homem pesado de língua, eu não vou conseguir falar. E Deus providenciou Arão, que nem precisava, se ele tivesse pedido a cura da sua fala, que ele tinha dificuldade em falar, Deus tinha curado, mas ele foi usado por Deus com toda a sua dificuldade de falar, e Deus providenciou o escape. E ali eu estava dando desculpa igual a Moisés deu, por ter alguma deficiência na fala. E eu disse para Deus assim: Senhor, eu tenho a minha deficiência nos pés e nas mãos. Por que o Senhor está me chamando? Existem pessoas melhores do que eu, fisicamente, intelectualmente. Eu estou começando agora, e o Senhor já está me chamando para um negócio deste nível. Eu não quero. Foi isso que eu falei para Deus, dentro do meu quarto, dentro da minha antiga casa, quando eu era solteiro. E aí, meu amado, depois de Deus me dobrar, porque quando o chamado é um chamado especial, é verdadeiro, Deus vai confirmando e os frutos vão vindo. A Bíblia fala para a gente não julgar, mas para a gente ver os frutos das pessoas, se são bons ou ruins, frutos de salvação, se ela é ou não é, entende? E aí eu aceitei o desafio
de Deus, de Jesus na minha vida. E aí, entrei em contato naquele dia com lá Bezerra de Menezes. A gente tinha telefone fixo no passado, né? Hoje em dia tem criança que nem conhece, né? Só conhece celular, né? Então, eu liguei, marquei. A pessoa que me atendeu era uma mulher que era membro da minha atual igreja, ainda no papel, ainda sou da Igreja Batista, Segunda Igreja Batista. Mas aqui em Campos eu estou frequentando e ajudando no pastoreio da Igreja Batista Parque Califórnia, como eu disse no início, o pastor Manelino. E aí, né, liguei para o lá Bezerra de Menezes, aí quem atende era uma membro da nossa igreja, da Segunda Igreja, e fala assim para mim: ó, você está falando que Deus está te chamando para fazer isso? Nunca houve um trabalho evangélico aqui não. Você deve estar maluco. Não faz isso não. Não, mas você está falando. Mas é. Aí eu falei com ela: Deus está me chamando e eu quero conversar com o presidente ou a presidente. Era a presidente, né? Aí a gente marcou. Aí eu fui me apresentar, né, para a senhora presidente, Dona Maria Helena, que eu não vou ficar falando o nome que vocês não conhecem direto, né? Conversei, falei com ela que eu queria ter um projeto de evangelizar aquelas crianças, de pregar o evangelho ali dentro, de fazer um trabalho com aulas de inglês, com aulas de estudo da Bíblia, com balé, com coreografia, com louvor, com pregação de pastor, com evangelista ali dentro, com estudo bíblico semanal. E eu fui falando ali tudo para ela que Deus me deu. Eu fui falando. Aí pode voltar a foto, por favor, que eu não tinha pedido para passar. Pode passar agora daqui para frente, que eu estou todo mundo me olhando, para vocês verem que é tanta verdade. Pode voltar uma, por favor. Ali sou eu dando aula para as crianças. Pastor americano foi lá falar inglês, eu só falava inglês. Aí tinha as professoras lá no trabalho, ajudando na tradução. Eu fazendo um teatro ali, sendo José, o pai de Jesus, né, humanamente falando. E Maria, uma conhecida minha, pode passar. Uma menininha na época pediu para poder bater foto conosco após o culto do Ministério Águas da Vida, certo? Está ali na camisa, Ministério Águas da Vida. O pastor Roberto Lai esteve nos visitando, né? E aí conjuntamente, aí a irmã Lúcia, que me ajudou no meu discipulado, juntamente com o pastor Éden, lá na Segunda Igreja, assim, que eu comecei. Pode passar a próxima foto e fixar nessa até eu passar para o próximo tópico, por favor. Aí Deus foi fazendo a obra. Aí sou eu levando as crianças. Eu estou ali de azul junto com o nosso pastor, está sem barba, ali de amarelo, fazendo a obra de Deus, levando as crianças do lar Bezerra, do lar espírita, na igreja para ouvir pastor, para ouvir evangelho, porque Deus tinha me chamado para essa tão nobre causa e obra. E aí você deve estar pensando assim: como é que ele conseguiu pegar um pessoal espírita, pessoal de outras religiões que tinha lá também, né, e fazer isso tudo, né? Meu amado, o espírita, eu quero falar uma coisa para você, que Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. É isso que a palavra de Deus diz, não é? O espírita, ele tem uma visão, presta atenção, não estou falando aqui que eu creio nisso e que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus não ensina isso. Mas eu quero dizer isso para você entender que quando a presidente me olha, ela me vê como um enviado de Deus, e eu fui mesmo, como eu disse para vocês no meu chamado. Mas ela me olha de uma outra maneira, porque o espírito tem uma visão de reencarnação,
que a pessoa morre e ela volta num estágio melhor. Ela morre, aí ela volta numa próxima vida, que ela morre e ela passa numa próxima vida, e ela só vai melhorando, entende? Porque na vida passada, quem teve alguma deficiência física numa vida passada, na visão do pessoal da espírita, foi uma pessoa ruim, querendo pagar no presente, na vida atual, no corpo, porque fez alguma maldade lá no passado, vocês estão entendendo? E está pagando agora, sendo uma pessoa boazinha, porque pagou pelos erros da vida passada, está pagando agora na vida futura, e aí eles acham que é salvo pelas boas obras. Mas aí a Bíblia diz que a salvação é só por causa de Jesus, meu amado, e não tem outro, e não há outro nome, entende? Não é pelas obras, mas é pela fé em Jesus, e Jesus te dá a ajuda de fazer as boas obras de um bom cristão, como eu fiz. E aí, essa era a ideia deles. Aí ela me vê, um rapaz lá, um problema físico, e quer ajudar ela pensa assim, é enviado de Deus, ele está pagando pelos erros do passado, entende? E agora quer ser uma pessoa boazinha. A gente só é bom por causa de Jesus, porque a gente não presta, gente. Porque a gente é pecador, porque se não fosse a graça e misericórdia de Deus, ninguém vai conseguir ir para a vida eterna, ninguém vai conseguir chegar ao céu se não for pela graça de Jesus, entende? E aí o trabalho foi crescendo, o trabalho foi prosperando, e eu já vou encerrar esse tópico da gente ter, meu amado, um grande milagre da gente. E eu fazia divulgação também, né, pedindo comida, porque lá era uma creche que precisava de ajuda humanitária, e as igrejas ajudavam, e as outras igrejas batistas, porque eu liderava 8 igrejas batistas, uma Assembleia de Deus e uma igreja presbiteriana na época, né, que me ajudava a fazer o trabalho com essas 10 igrejas, e alcançava comida, mantimento e outras coisas nesse sentido, para poder manter lá o lar limpo. Nós conseguimos doações para poder manter lá toda a coisa limpa. Mas o lar que vive de doação, às vezes fica sem recurso, entende? E aí o que acontece? Nesse dia, nós tínhamos uma frequência das crianças e dos adolescentes que começavam 7h30 da manhã até 5 horas da tarde, com almoço, café da manhã, almoço, café da manhã, café da tarde. Nós tínhamos 1 litro de leite, meu amado, 1 litro de leite para 50 crianças, 1 litro de leite para 50 crianças. Era algo impossível aos olhos do homem, mas Deus fez, igual lá no milagre da multiplicação. Aquilo que um homem não pode fazer, Deus foi lá e fez, meu amado. O que aconteceu? Nós oramos ali com o pessoal espírita da igreja católica, e todo mundo que tinha fé ou era ateu, e todo mundo, a gente deu as mãos, oramos ao Senhor do céu, pedindo o auxílio dele para poder nos ajudar ali naquele momento, para poder abençoar aquelas crianças que a gente não tinha dinheiro para comprar tudo o que precisava para aquela semana. Aí depois de 2 minutos oração ali entre nós, chega uma pessoa e bate a mão e se apresenta e fala assim: eu vim aqui falar para vocês uma coisa, o nosso carro escangalhou ali na frente, eu tinha que chegar numa outra cidade, numa outra cidade, não vai dar tempo, e eu estou aqui para vocês chegando. Aí chegou outras pessoas ajudando, né? Aí o pessoal lá da creche vai ajudar, depois que ele acabou de falar, e eu vim aqui trazer para vocês, porque eu senti o desejo no coração, o carro pifou aqui em frente, e dizer para você que eu quero doar para vocês 200 litros de leite. E chegou aquela bênção, e todo mundo começou a chorar, meu amado, porque Deus fez um milagre ali naquele momento para abençoar aquelas crianças que estavam passando necessidade. Entende?
E aí, meu amado, Deus foi fazendo a obra, Deus foi fazendo as coisas através da gente, e eu não quero me alongar aqui, mas eu saí dessa creche. Presta atenção que eu vou falar agora, que eu vou encerrar essa parte para poder entrar no que eu estava falando, que eu tive 2 chamados, né? Eu e minha equipe fomos acusados de mentiras, é claro. Você sabe que o pessoal fez uma reunião, fez um esquema, como tem a Igreja Batista, a Associação dos Batistas, que nos liga até a Aliança Mundial, né? Tem também os grupos espíritas, as associações espíritas, fizeram reuniões, e eles estavam incomodados com o trabalho lá dentro, porque a dona comprou com o próprio dinheiro na época, mas o tiro no pé, porque ela fez uma associação, não? De espíritas lá. Você sabe que o pessoal estava preocupado e colocou a minha equipe para fora. Depois de mais de 4 anos usado pelo inimigo, nós estávamos incomodando o inferno, meu amado. Nós estávamos incomodando o diabo. Sabe de que nós fomos acusados? Que nós estávamos tirando as pessoas de dentro da creche espírita, deixando de ouvir sobre o espiritismo, para poder levar para dentro das igrejas batistas, Deus, das igrejas presbiterianas, porque as pessoas estavam se convertendo e eles estavam incomodando com o agir de Deus, meu amado. Glória a Deus por isso. Jesus passou por isso. Jesus foi julgado lá em Gadara, e as pessoas falaram mal dele por ter libertado aquele homem que estava endemoniado. Entende? E aí nós saímos, meu amado, para a honra e para a glória de Deus, entendendo que o tempo de Deus já tinha chegado ao fim, e que muitas almas tinham se convertido a Jesus, dos pais, das mães, das crianças. Muitas pessoas foram para a nossa igreja, para outras igrejas, entende? E assim Deus foi fazendo. E aí, eu fazia o seminário nessa época. Eu comecei no antigo Colégio Batista. Pode fixar apenas nessa foto, tá bom? Eu comecei no antigo Colégio Batista, e depois eu fui para o seminário da minha igreja, que a minha igreja me chamou. Eu estava sendo membro da segunda igreja ainda. Aí comecei no antigo Colégio Batista. Depois fui para o seminário da segunda igreja batista. Entenderam? Aí fiquei mais 2 anos e meio. Aí eu já estava com mais ou menos 3 anos, 2 anos e meio de seminário. Aí eu tive um convite para dar continuidade no trabalho missionário do lar, nessa época, nesse período de 2007 até 2012, né? Aí até 2012 eu fui fazendo o seminário, porque eu mudou a grade. Aí eu tive que estudar um pouco mais, que eu estudava de segunda a sexta e o outro todo dia. E aí depois eu fui porque eu queria um mais forte. Eu queria estudar de segunda a sexta. Eu estava ali, fazia sol, fazia chuva, né? As aulas começavam às 6h20, Itapiru, no sol pegando fogo essa hora, na época de horário de verão, né? Quando tinha, né? Aí a gente ali estudando, e ali a igreja bancou todo o meu seminário. Enquanto eu saí da segunda igreja, a Igreja Batista Boa Fortuna pagou todo o meu seminário. Eu sou formado em outras áreas, na área do ensino religioso, porque eu sou professor. Até mais tarde eu vou falar melhor, mas eu tenho toda a formação aí na área do ensino religioso, né? Onde eu sou professor lá no Seixac, aí, lá em Campos. Aí o que acontece, meu amado? Eu fui fazendo a obra de Deus, eu fui fazendo seminário, eu fui aprendendo a palavra de Deus, eu fui conhecendo mais sobre Deus e fui tentar a minha formatura. Aonde, meus amados? Professores, alunos, pastores, diretores,
né? Como fizeram com Jesus, né? Falaram para mim: você não vai conseguir se formar, Fernando, você se está se escondendo por detrás dos seus problemas físicos, porque você quer ser beneficiado por causa do seu problema físico. E eu estava apenas crendo, meu amado, naquilo que Deus falou comigo lá no ano de 2007, que Ele iria me transformar em um pastor, para eu começar lá, para eu fazer o seminário, que um dia eu ia ser consagrado. Eu apenas estava acreditando naquilo, e as pessoas estavam duvidando do poder de Deus sobre a minha vida, porque o homem julga pela aparência, mas Deus vê o coração do homem. É isso que Deus faz, para confundir toda a ideia humana, para poder mostrar que Deus é fiel, Deus existe e não tem como não crer. Entende? Aí Deus foi fazendo a obra, porque tem gente que, pelo simples fato da gente existir, tem gente que não gosta da gente, tem gente que é inimigo da gente, tem gente que não quer o bem da gente, não crê em tudo que as pessoas falam. Não seja inexperiente, tome cuidado. Então, meu amado, aí eu fui fazendo um seminário, e todas essas pessoas, professores, pastores, diretores, que falaram mal de mim, porque pastor erra também, falha também, pastor não é Deus, pastor não é Jesus, tá bom? E aí, meu amado, o que aconteceu? No ano dia 8 de dezembro de 2012, pode passar a próxima foto, eu estava com um diploma na mão, de formatura, com os meus amigos ali, agradecendo a mais ou menos 600 pessoas ali, a Deus em primeiro lugar, e 600 pessoas no templo da primeira igreja batista de Itaperuna, sendo formado. Das pessoas especiais, foram poucos que passaram ali, se formaram e conseguiram, com todo mundo contra, e Deus me honrou, mostrando para aquelas pessoas que Ele pode fazer, sim, um deficiente se formar, fazer monografia e passar com nota quase máxima. Foi isso que Deus fez, entende? E aí, porque eu tirei 9,5, né, na monografia, né? Não tem como ser perfeito, né? Aí eu convalidei o curso, aí fiz outras formações, né? Como eu disse, né? Nessa área aí de licenciatura, né? E aí, meu amado, eu fiquei assim, poxa vida, eu não sei mais da hora, tá, pastor? Tem muita coisa para falar, né? Mas eu vou tentar enxugar, né? Eu estava formado, e o que aconteceu? A gente não sabe o que é fazer naquele momento, para onde ir, para onde vai. Eu estava formado, estava no seminário e queria ser pastor, que a gente quer sair do seminário e já ser consagrado a pastor. É aquela ansiedade para poder ser pastor, para poder fazer, porque eu já tinha mostrado que já sabia, que já fazia, empolgado, aquela coisa toda. E aí, meu amado, Deus foi fazendo a obra, e eu tive um convite de uma igreja Batista Guaritá. Eu estava na Igreja Batista Boa Fortuna e fui ajudar no trabalho da Igreja Batista Guaritá, aonde eu me tornei segundo vice-presidente e ajudei na presidência da igreja na ausência do seu pastor quando foi para a África. E ali a gente ajudou no trabalho de visitação, discipulado, começando o trabalho de visitação e discipulado, indo das casas das pessoas não crentes, foram se convertendo através das nossas visitas, das nossas mensagens, na igreja, fora da igreja. Eu comecei a fazer um trabalho com o Ministério Mão Amiga, comecei sozinho, aí depois comecei com a ajuda das
pessoas, e especialmente com um diácono da igreja. Eu peço até oração, irmão Denevaldo, que trabalhou muitos anos comigo lá na Igreja Batista Guaritá. Eu estava em Itaperuna essa semana, fui visitá-lo. Ele quebrou a perna, ele tem em torno de 64, 63 anos, né? Ele quebrou a perna, caiu de moto, mas ele me ajudou nesse tempo todinho aí na visitação, no discipulado. Ele era o nosso vice-líder, ele me ajudava em toda a condução do ministério. Aí as coisas foram acontecendo e as pessoas foram entregando a vida para Jesus. Aí a gente começou a entregar certificado, usar aquela roupinha branquinha que lá na nossa região a gente usa, aquelas roupas de tipo de anjo que a gente diz, né? Passa aí para vocês verem. Aí Deus começou a operar. Aí sou eu entregando 5 certificados para as primeiras pessoas estarem ali, membros da nossa igreja, sendo batizadas. Pode passar a próxima foto, por favor. Aí, ó, são 3 fotos. Eu estou fazendo estudo bíblico ali de blusa branca. Ali está ali o pessoal de branco em anos diferentes, em épocas diferentes, sendo batizado por nós, pelo nosso pastor, por nós ali. Eu fazendo todo o aparato, né, de estar ali fazendo estudo bíblico, assinando o certificado ali com o meu nome, para eles estarem tomando posse como membros da igreja. E Deus foi fazendo a obra, foi salvando pessoas, e na minha gestão 14 pessoas batizadas para a honra e para a glória de Deus, ali sendo membros da igreja. E aí a Igreja Batista Guaritá reconhece o meu chamado pastoral, entende? E o meu chamado ali de cuidar das pessoas, de ver o fruto do nosso trabalho. Me manda para a comissão de ética, me manda a concílio, me manda para a consagração. E aí as coisas foram acontecendo, Deus foi operando e Deus foi fazendo, meu amado. E aí, depois disso tudo, né, eu passei pelo concílio. Para quem não conhece, lá na nossa região, né, concílio e consagração funciona assim: o sujeito tem que ser aprovado, no mínimo tem que ter 7 pastores e 4 para poder perguntar sobre conversão e chamada, teologia, eclesiologia e história dos batistas. Aí faz mais de 200 perguntas. E o meu concílio foi dividido, eu e mais um colega, tivemos mais de 100 perguntas, 110 perguntas, um para o outro, da Bíblia, sobre a Bíblia, diferentes, né? Ali foram mais ou menos 2h30 de concílio, ali com a gente, 2h40. E ali muitos disseram que a gente não ia conseguir. Aí eu quero passar para você, para a gente ir adiantando, para vocês verem o concílio. Aí está a foto do concílio, né? No dia 18, foi no dia 18 de abril de 2016, e a consagração no dia 30 de abril de 2016, vai fazer 4 anos. Pode passar a próxima foto. Está ali um pastor falando conversão e chamada, o outro pastor em teologia, o outro pastor em eclesiologia, e outro pastor, eu não vou ficar falando o nome aqui para a gente não ganhar, para a gente perder tempo, em história dos batistas. Meu amado, como que foi um concílio difícil, um concílio com perguntas difíceis, complicadas, mas o Senhor esteve presente, e nós, graças a Deus, pode poder passar por unanimidade. Estava ali a minha irmã, a minha sobrinha que eu ajudei a criar, o pastor Wilson, eu ali sendo perguntado, sabatinado ali pela igreja, e nós fomos honrados, graças a Deus, com mais ou menos 23